de uma certa maneira, sermos revestidos por seu Espírito e exercermos aí essa tentativa de mudarmos, né, para que nós possamos a cada dia conseguir glorificar o nosso Deus em sua santidade. A gente vai passear um pouquinho por alguns outros versículos aqui também, para que nós possamos entender um pouquinho, né, sobre o que é a mulher, qual o papel da mulher, o que é feminilidade à luz da Bíblia e por que o feminismo que tanto atrai, né, tantas jovens, tantas mulheres nos nossos dias, não é nenhuma proteção à mulher. Pelo contrário, é a destruição total da mulher. Vamos fazer a leitura ainda de 2 versículos que está em Gênesis 2, 22 e 23. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Essa aqui é a primeira poesia criada pelo homem. O homem, criatura de Deus, né? Nós vimos aí poesias antes na Bíblia, até os versículos que tratam da criação. Mas o homem produzindo poesia é a primeira vez que o homem agora produz. E ele fala direcionado à mulher. O homem ficou tão extasiado, tão alegre, quando viu a criação, né, de Deus para ele, que produziu um belo poema. A mulher, ela foi criada por Deus para ser uma auxiliadora idônea. Isso nós vemos ainda no capítulo 2, nos versículos 18. Diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Ser idôneo é ser moralmente aprovado. A mulher foi criada para ser a síntese da beleza estética e moral. O homem fez a poesia porque viu a Eva e achou bela. E Deus disse: ela lhe será uma auxiliadora idônea. Ou seja, ela é a síntese de todas as virtudes que Deus quis dar ao homem, presentear ao homem, é a mulher. Adão teria a responsabilidade de protegê-la e de prover. Mas, infelizmente, a mulher, ela caiu na tentação. E esse fruto chamou a atenção. E ela comeu e deu ao seu marido. Conforme estabelecido por Deus, Adão tinha o dever de repreender Eva e de auxiliá-la, de chamar para perto e dizer: não, essa não é a vontade de Deus. Mas não foi isso que Adão fez. Por quê? Porque muitas vezes nós mulheres conseguimos, né? Com a nossa beleza, com as nossas palavras, e nós alcançaremos aquilo que desejamos e utilizaremos de todos esses atributos bons que Deus nos concedeu. Mas nem sempre as coisas boas que Deus nos concedeu, nós utilizamos também para produzir o bem, para produzir o que é bom e para produzir o que é verdadeiro. Enfim, com a queda, a terra produziu cardos e abrolhos. Eu lembro que quando nós estávamos na Serra dos Cavalos, não foi, Sandrinha? A gente analisando e contemplando a beleza, disse: nossa, como Deus é criativo, como Deus deu cores, tonalidades de verdes diferentes para cada planta, formas diferentes para cada folha, tamanhos diferentes para cada árvore, pelagens, penas,
tão diferentes para cada animal. Mas a queda trouxe cardos e abrolhos. Ou seja, em decorrência do pecado, a terra produziu espinhos, males que agridem o homem e provocam dores e sofrimento. Na queda, as coisas passaram a ser disfuncional, não passaram a funcionar como Deus havia previsto. E isso só voltará, ou só será concretizado em Cristo Jesus. Então, esse era o plano de Deus para o homem, mas a queda, o pecado, impediu. E isso trouxe uma depravação moral, social, cultural, artística. Em todas as áreas, o homem foi agora depravado, destruído. Tudo que nós produzimos, até a mais nobre justiça, ainda assim é trapo de imundície diante de Deus, diante daquilo que Deus planejou. Mas Deus, ainda em sua misericórdia e sua bondade, deixou, né, que nós tivéssemos ainda a capacidade de contemplação, de contemplar o que é belo. Foi isso que nós fizemos quando eu acabei de descrever que nós estávamos contemplando a natureza. E nós contemplamos. E o homem é capaz de produzir, através das artes, coisas belas, né? Através de gestos nobres, produzir coisas belas. Quem nunca achou bonito quando um jovem se preocupa em auxiliar um idoso a atravessar a rua, né? Ou quando nós vimos algumas imagens, por exemplo, daquela tragédia de Mariana, terrível, e aqueles bombeiros, dia e noite, tentando auxiliar, resgatar até os animais. Né? Tem uma imagem de um gado sendo puxado, o cuidado com a vida. Né? Então, gestos valorosos, gestos de nobreza. Nas artes, do mesmo jeito. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a parte artística e rapidamente passaremos adiante. Tem um poema, eu já falei sobre esse poema aqui, é de Victor Hugo, e tem por título O Homem e a Mulher. Vou ler alguns pequenos trechos que diz assim: o homem é a mais elevada das criaturas. A mulher é o mais sublime dos ideais. O homem é o cérebro, a mulher é o coração. O cérebro fabrica a luz, o coração, o amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pelas lágrimas. A razão comove, as lágrimas, a razão convence, perdão. As lágrimas comovem. O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. Observem que ele atribui qualidades tanto ao homem quanto à mulher, mas ele sobrepõe a mulher a coisas que são transcendentes, a sentimentos ainda mais nobres, a um cuidado que vai, digamos, sintetizar tudo que há de mais doador. A mulher se doa muito mais. Ela, inclusive, termina dizendo assim: enfim, o homem está colocado onde termina a terra, a mulher onde começa o céu. Certo? Foi para isso que Deus fez a mulher, para ser idônea e auxiliar o homem. É importante que haja heróis, mas é importante que haja mulheres orando por esses heróis que estão indo à guerra. E nós não precisamos estar à frente, como na guerra que tristemente estamos acompanhando pelas redes sociais e pela grande imprensa. As cenas dos homens se despedindo de suas mulheres e indo para a guerra, isso comoveu todo mundo. Porque são os homens que vão e as mulheres ficam. Mas é graças à oração dessas mulheres que estão, que esses homens continuam de pé.
As discussões filosóficas ao longo dos anos começaram a disseminar que a existência de um Deus criador e de religiões que traziam valores que davam atributos moralizantes à sociedade impediam a felicidade. Ou seja, as pessoas deixavam de ser livres e de serem felizes porque havia um informativo, uma conduta imposta pela religião, sobretudo o cristianismo, e por Deus. Né? Então, Deus determinou como as pessoas devem viver. A Bíblia é o nosso manual de fé e de prática. Não adianta eu estar aqui na igreja, mas sair e não conseguir aplicar aquilo que eu aprendo na igreja, porque eu continuo então sendo do mundo e uma pessoa mundana que frequenta um clube social que tem o nome de igreja. Não sou cristã se eu não viver o evangelho lá fora. E aí, de geração em geração, porque a gente viu isso no outro estudo quando falamos sobre a origem do feminismo, cada uma das ondas, né, assim como elas chamam, e elas apresentam a semelhança do fruto proibido lá no paraíso. Elas também apresentam todas essas teorias de forma atraente, atrativa, ou seja, aparenta felicidade, aparenta ser bom, e o fruto ele era atrativo aos olhos, ou seja, tinha um gosto, aparentava ter bom sabor, então iria saciar o corpo, e também dizia que ia trazer conhecimento, ou seja, a alma. Então, alimento para a carne e alimento para a alma. É a mesma coisa que falam hoje essas feministas, que todas essas teorias ao longo dos anos, que nós precisamos ser felizes. Nós devemos viver em busca da felicidade. A palavra de Deus nos instrui que no mundo teremos aflição. E finaliza: tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Vocês também vencerão o mundo. A questão é que para essas teorias, para a depravação, não existe um clímax. Não existe um apogeu, um auge, e a partir dali vai estagnar e vai decair. Não. Não há limite para a depravação, para o pecado. Quem começa a praticar o pecado e se sente desejoso, vai sempre praticá-lo. E cada vez mais vai se entregar ao pecado. Até que a graça irresistível do nosso Deus o atraia, e aí sim, ele deixará de sentir prazer em desobedecer a Deus. Platão, em A República, dizia que nunca se abalam os gêneros musicais sem abalar as mais altas leis da cidade. Quais ritmos mais tocam nas rádios? Quais músicas os jovens mais escutam? Quais filmes nós dedicamos, né? Nós dedicamos horas assistindo? Quais séries? O que tem sondado nosso pensamento? O que tem nos forjado? O que tem depositado em nós um desejo? Tem um professor de literatura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que diz assim: a canção brasileira é formativa, isto é, forma o país. Comenta vivamente os aspectos do país, simboliza questões da vida brasileira, forma o gosto, realimenta sua própria existência, contribui para a vida de outras modalidades artísticas. Uma filósofa chamada Valesca Popozuda diz assim: tá para nascer homem que vai mandar em mim. Tá para nascer alguém que vai me esculachar.
Não dá nem para ler toda, porque assim ela intencionalmente coloca algumas palavras que, ao se unirem, né, uma palavra próxima à outra, causam uma cacofonia que geram outros sentidos. Mulher não nasceu para ser esculachada, nisso ela tem razão. Mas a mulher também não nasceu para rebolar seminua num ritmo erotizante, desejar e ser símbolo sexual, humilhar o seu marido. A mulher também não foi criada para isso. Tem uma outra letra também agora de uma roqueira chamada Pete, que diz: já é tarde, tudo está certo, cada coisa posta em seu lugar. Filho dorme, ela arruma o uniforme, tudo pronto para quando despertar. O ensejo a fez tão prendada que ela foi educada para cuidar e servir. De costume, esquecia-se dela, sempre a última a sair. Disfarça e segue em frente todo dia até cansar. E eis que de repente ela resolve então mudar. Vira a mesa, assume o jogo, faz questão de se cuidar. Nem serva nem objeto. Já não quer ser o outro. Hoje ela é o também. E finaliza dizendo assim: depois do lar, do trabalho e dos filhos, ainda vai para a night ferver. A depravação ao qual o homem se sujeitou, a depravação cultural, os ritmos, as músicas, a depravação social, a mulher que agora não quer mais se dedicar a cuidar dos filhos, porque construíram a narrativa de que os papéis femininos são ruins. Mais cedo eu compartilhei com as irmãs uma frase, vou parafraseá-la, diz assim: não há serviço mais importante que o da mulher. O ferreiro, ele falando, os serviços são da casa. O ferreiro, né, trabalha com o ferro, o carpinteiro com a madeira e a mulher trabalha com a alma. Nós estamos educando nossos filhos e eles irão para a sociedade. O que nós estamos transmitindo? E se essa mulher não tiver mais em casa preocupada em formar mentes, em educar academicamente, espiritualmente, o que haverá de ser da nossa sociedade? Eu tinha uma colega, na época do ensino médio, nós éramos uma sala com muitas alunas, e uma delas dizia que não queria fazer faculdade. E era um choque tremendo, porque era um absurdo uma mulher dizer que queria casar, ter filhos e cuidar da casa. Como se isso fosse só. Só isso. Calma. Isso é pouco? Cuidar de uma casa, cuidar do marido, cuidar de filhos, isso é pouco? O que os meus filhos serão amanhã? Qual o papel do meu marido na sociedade? Eu não estou aqui dizendo que Deus nos chamou só para sermos donas de casa. Em Provérbios 31, que acabamos de ler, nós vimos aqui uma mulher que vai vender, que vai olhar uma terra, ver se a terra é boa, compra, dá ordem para que façam o vinho, acorda cedo, diz a todas as suas servas, né, ali naquele período, vamos dizer, a todas as suas secretárias domésticas agora, quais são os papéis, olha, para o almoço, para a janta, a roupa de fulano lava desse jeito, e ela cuida do filho, e ela vê como é que o filho está na escola. É claro que nós podemos, em algumas situações nós devemos fazer. Quantas pessoas também alcançamos através do nosso trabalho, seja onde for. Numa escola, numa clínica médica, numa contabilidade. E lá nós estamos pregando a palavra e como a Bíblia também traz, às vezes sem nem precisar falar. Mas o nosso comportamento, a nossa conduta. É claro que se tivermos oportunidades e se falemos de Cristo, se não tiver oportunidade, construamos essas oportunidades para falar de Cristo.
Na literatura, há um livro de Leon Tolstói que se chama Ana Karenina. Há um filme, essa semana Luísa e eu assistimos ao filme, eu disse, não, eu tenho que terminar a leitura desse livro porque eu quero entender exatamente o que acontece ali. Há 3 casais marcantes nessa obra. Primeiro que o livro começa com uma frase bem enigmática, diz assim, todas as famílias felizes se parecem entre si. As infelizes são infelizes, cada um à sua maneira. Eu fiquei refletindo. O que haveria de comum entre uma família feliz? Deus ser o centro daquela família. Os problemas que cada família vai viver para ser infeliz, essa vai depender da fraqueza de cada um. Há 3 casais importantes. A Ana Karenina, que vai viver um triângulo amoroso com um jovem marinheiro. E qual é o problema? Vejam que interessante. No início, ela vai conversar com o outro casal, que é, na verdade, o irmão dela, que trai a mulher, e ela vai lá para aconselhar a cunhada a perdoar o seu marido, o seu irmão. E ela convence. E nessa viagem, ela conhece um outro rapaz e ela se envolve emocionalmente e ela começa a praticar adultério com esse rapaz. Contraditório, né? Ela que foi lá para sanar um problema e se envolve no mesmo problema. E a Bíblia nos exorta: aquele que exorta, tenha cuidado justamente para não cair na tentação semelhante àquele que exorta. A Bíblia, ela é perfeita e ela tem para tudo o ensinamento, para todas as áreas. E o marido de Ana comete um pecado muito semelhante ao que Adão lá fez. Não cuidar da sua mulher, não aproximar a sua mulher, não trazê-la para si. Ele simplesmente diz a ela: ó, faz o seguinte, você fica com o seu romance extraconjugal desde que você seja discreta. E ela vai em busca de felicidade. Mas tudo que ela encontra, a princípio, são prazeres carnais e, em seguida, muito ciúme, muitas dores, muitas tristezas, e o seu fim é trágico. Trágico. Um outro casal, que é o da irmã, do irmão de Ana, vivem também com um problema agora do adultério masculino. E a esposa desse casamento vai encontrar o refúgio nos afazeres domésticos, no cuidar dos filhos, ensinar-lhes a palavra de Deus, de transmitir conhecimento. Enfim, ela encontra um refúgio para aquelas dores ali. E ela vai ver a vida triste por causa da traição do marido, mas ela encontra em Deus um conforto e uma preocupação com os filhos para seguir. E o terceiro casal, eles vão encontrar um caminho diferente para serem felizes. Eles são, assim como todos nós, pecadores, temos falhas, mas há uma busca para encontrar um significado para viver. E ele encontra quando ele identifica que nasceu para louvar a Deus. E eles identificam-se com as palavras, né, de muitos dos apóstolos ao dizer que eles devem servir ao próximo, ou seja, servir a Deus cuidando do próximo. E muitas vezes é isso que eles fazem, errando, ora acertando, outra hora. Tenhamos cuidado com aquilo que nós permitimos que plante em nós, né, algum desejo, alguma vontade, e quando se refere ao campo artístico, isso interfere muito nas nossas vidas, como isso nos abala, sobretudo nas crianças. Eu sei que a palavra de Deus diz que nós devemos conhecer de tudo e reter o que é bom, mas existe um certo momento, uma certa idade, que não é possível separar o que é bom
E aí tem que ter o papel da mãe, do pai, do tio, do pastor, da professora da escola dominical, instruindo. A mulher foi criada por Deus e Deus a dotou da capacidade de ser mãe, de gerar uma vida. Falar de maternidade, né, é falar de mulher, falar de mãe. Aí a gente precisa lembrar que nós execramos qualquer ideia de que é possível construir um homem ou uma mulher no sentido mais estrito através das situações sociais, do meio social. Nós nascemos homem ou mulher e ponto final. Não adianta, né? Não é nenhuma palavra, não são as nossas sensações mais profundas ou reproduções de mantras ou pensamentos positivos que serão capazes de envolver um homem em uma mulher ou vice-versa. Nenhum pensamento positivo, nenhuma repetição fará minha conta bancária entender que não tem R$1 e sim 1 milhão. Não tem como. Se eu disser que sou uma águia, não posso subir até o monte do Bom Jesus e dizer que vou voar, por mais que eu queira e me sinta uma águia. Infelizmente, há pessoas que estão se sentindo até animais, cavalos, tigres, onças, né? Enfim. Oremos para que o Senhor mantenha os nossos filhos livres dessas teorias. Essa semana circulou um vídeo de uma mulher acalentando uma criança dentro de um avião. Ela fazia sua primeira viagem e estava sozinha com seu pai. O pai não conseguiu acalmar o bebê. Então a comissária de bordo foi lá, o colocou no colo, o acalentou. Um outro passageiro filmou, colocou nas redes sociais e ela ficou bem conhecida aí. Isso é instinto materno. Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. A mulher foi especialmente escolhida por Deus para receber a dádiva de gerar. E o movimento feminista fica disseminando ódio contra as crianças. Então, banaliza a prática de assassinar bebês, usando do eufemismo abortar. A irmã trouxe um estudo tão maravilhoso para as nossas vidas um outro dia. Abortar é algo espontâneo. Você retirar um bebê do ventre de sua mãe é assassinato. Já há condomínios em muitos lugares pelo mundo que proíbem crianças. Já há restaurantes que proíbem a entrada de crianças. Não se engane, por mais que nós gostemos, as escolas em tempo integrais foram construídas para afastar as crianças de seus pais. É tirar as crianças da sua família e entregar ao Estado. Se ela passa a maior parte do tempo no Estado, recebendo todas as informações, todas as teorias que eles querem inculcar na sociedade, se você não for presente na vida dos seus filhos, se você, mãe, que apresenta Deus aos seus filhos, não for esse canal de transmissão de Deus até eles, vocês perderão os seus filhos. Conversem com eles sobre tudo. Não esperem que a escola os ensine. Ensinem vocês. Nós devemos ser a principal influência em todos os aspectos. Nas músicas que eles gostam, nos livros que eles leem, nas roupas que eles vestem, nas amizades, até mesmo as músicas gospel que eles gostam, em todas as áreas. A mulher que teme ao Senhor amará a maternidade. Apesar de todas as privações, a maternidade é exaustiva. Não tem uma mãe que diga, eu não estou cansada.
Quando a minha filha completou, a mais nova, né? Completou 4 anos, eu disse, liguei para minha mãe, a primeira vez, eu disse, mãinha, eu dormi a noite inteira pela primeira vez depois de 7 anos. Ela fez, o quê? Como assim? Porque desde que o menino nasceu, depois ali com a menorzinha, eu não sei mais o que é dormir. Porque é exaustivo, é cansativo. A criança suga. Mas tem uma coisa, o teu trabalho não vai te dar o prazer de contemplação que tu sentes ao ver o teu filho brincar com uma caixinha de fósforo, fingindo que é um carro. Eu duvido que você olhe para todas as papeladas no seu escritório, que você olhe, professor, para o quadro, para a sua turma, que você, ao contemplar tudo isso, sinta o mesmo prazer que você sente ao ver o seu filho brincando no pula-pula. A maternidade é cansativa, mas ela te dá o prazer que você não encontrará em nenhuma outra área. A mãe tem o dever de ensinar os seus filhos a respeitarem o seu pai. Somos nós, mulheres, que ensinamos aos nossos filhos como respeitar o pai, como respeitar o pastor, como tratar os idosos, como tratar a tiazinha da limpeza lá na escola. Nós, mulheres, é que temos essa responsabilidade. Ainda mais cedo nós estávamos lá, aqui ainda no coffee break, e eu compartilhava com Luísa e com Elisângela que os meninos receberam uma reclamação, né, os mais novos receberam uma reclamação do pai, porque toda vez iam para o banheiro e não levavam a toalha. E aí o pai disse, olha, quem levar agora para o outro vai ficar de castigo. Vocês têm que aprender a levar. Aí eles criaram um código. Aí eles não chamam mais pedindo a toalha. Eles falam uma palavrinha brincando e um já entende, o outro pega a toalha e leva. Gente, já faz 2 meses e o pai ainda não percebeu isso. Ele vai saber agora. A mãe percebe. Porque nós temos um olhar clínico para os detalhes. A mulher. E isso é dom de Deus. E agradeça e louve a Deus por isso, minha irmã. Nós não podemos compactuar, né? Nós não podemos compactuar com a ideia do aborto. Aquelas teses feministas de que a mulher é dona do próprio corpo, meu corpo, minhas regras. Não. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo dizendo, na palavra de Deus diz, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim se entregou por mim. 1 Coríntios também diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo? Porque foste comprado por preço, agora, pois, glorificai Deus no vosso corpo. As regras não são nossas, são de Deus. E o Senhor diz que não matarás. Eu te formei desde o ventre da tua mãe. Antes que no ventre da tua mãe tu foste formado, eu já te conhecia. Nós não temos o direito de retirar a vida, não importa o que as teorias diabólicas, demoníacas, insanas, loucas e tantos outros adjetivos aí negativos que nós podemos atribuir. E nem conseguimos, na verdade, dar conta. É loucura, é insanidade. Nós não temos o direito de tirar uma vida. Não importa se alguma mulher louca que não gosta de se depilar, que sai correndo, gritando e usa frases de efeito, está dizendo que você pode. Não pode. Sedes, pois, submissa. Um outro tópico.
Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Nós poderíamos simplesmente fazer a leitura de Efésios 5, 21 a 33 e não precisaríamos dizer absolutamente mais nada sobre isso. Se você acha que é ruim ser submissa ao seu marido, o conselho é: dobre o seu joelho e peça que Deus transforme o seu coração e que você entenda quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Ele é o cabeça da família. Não significa que ser submisso é ser humilhado. Jesus foi submisso a Deus. A analogia entre o homem e a mulher dentro de um casamento é comparada a Cristo e a igreja. E vamos ser bem sinceros, é bem mais fácil ser a igreja do que ser Cristo. É bem mais fácil ser a mulher que ser o homem. A responsabilidade, a quem muito é dado, muito é cobrado. A responsabilidade de prover, de proteger, de morrer se for necessário, foi dada ao homem. Na nossa sociedade, todas as sociedades, a maioria das sociedades, eu até desafio. Em qual sociedade não é o homem o líder? As Amazonas? Cadê a sociedade delas? Onde está a sociedade em que apenas as mulheres existem e lideram e fazem tudo? Eu acho que não temos, né? Não, não temos. Isso não significa que uma sociedade só de homens também seria bom. Primeiro que a gente não teria a beleza feminina lá, né? E esse olhar perspicaz, as virtudes, o cuidado, onde estaria? Nós somos complementares. Nós não somos opositores. Nossos maridos não devem ser tratados como se fossem nossos rivais e vice-versa. É claro que há casos graves. A gente não está aqui defendendo violência contra a mulher. Em casos de crime, a lei. E em certos casos, há pastores para acalmar, acalentar, instruir, ensinar. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Se a mulher anseia exercer o papel do seu marido ou despreza a maternidade, está caminhando por caminhos tortuosos e desprezando o Senhor. Não tardará para que derrube a sua própria casa, pois ela é insensata. Esta semana eu escutei uma mulher dizendo o seguinte: eu estou acabada. Isso é culpa do marido e dos filhos. Não. Você escolheu mal seu marido. Aos solteiros, escolham o marido, as solteiras, né? Escolham o marido que ame a Deus sobre todas as coisas, inclusive mais do que a você. Se o seu noivo, namorado, pretendente, tomar você como a deusa dele, fuja. Deus é o centro. Você vai falhar, você vai errar. A irmã Clécia compartilhou conosco um vídeo bem engraçado. Eu disse, será que a irmã está querendo que eu fale um pouquinho mais rápido, agitada? Eu disse, minha irmã, não vou conseguir, não. Isso é sobre o tema, realmente. Nós, mulheres, precisamos, nós gostamos da sensação de sentir protegidas. Um pai, um marido, um irmão, um amigo próximo com muito cuidado.
Nós sentimos essa necessidade. Às vezes até um estranho. Eu quero saber qual mulher aqui nunca se apoiou num estranho na rua que ela sentiu, de certa forma, confiança e decidiu passar uma rua escura, uma rua perigosa com ele, porque era um homem que estava passando ali e ela se sentiu mais segura de passar junto. Se fosse outra mulher, você talvez chamasse ela e fizesse um percurso mais longo para não passar por aquele caminho. Mas há muitas mulheres que são rixosas, fofoqueiras, que não moderam o tom da fala, que humilham o marido. E isso tudo elas promovem difamando a palavra de Deus. É isso que nós lemos em Tito, do capítulo 2, dos versículos 3 ao 5, que diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quem gosta de viver num... Quem gosta... Alguém aqui gostaria de morar dentro de um lixão? Alguém se sente bem na desordem? Ninguém. Uma casa bagunçada, cheia de lixo, desorganizada. A ordem implica em beleza. Isso é reflexo da presença de Deus. Acredito que a maioria das irmãs aqui gostem de organizar suas casas. A gente fica cansado do trabalho, né? Mas que a gente gosta de ver a casa organizada, a gente gosta. A gente tem uma conhecida que ela não gostava de cuidar da casa. Uma outra que não perdia uma oportunidade de humilhar o seu marido diante de outros, inclusive dos filhos, de amigos próximos e até de desconhecidos. O que falta, talvez, para essa irmã seja uma pregadora daquela que a gente viu, né, gritando lá no ouvido dela, dizendo: seu marido tem que deixar de ser um babaca. Você tem que ser uma mulher que tem que ensinar o seu marido como lhe tratar. Mas, certo, mas você está querendo ocupar o lugar do seu marido. Não dá. Tratar com respeito. Isso não significa que nós é que devemos aceitar a humilhação. Não é isso. A Bíblia dá aos dois, a gente está falando para mulheres. Mas se nós fôssemos falar aqui das responsabilidades masculinas, certamente nós, mulheres, ficaríamos muito mais felizes. Muito mais felizes. A responsabilidade deles é muito maior que a nossa. E principalmente para conosco, mulheres. Quando nós nos entregamos a muito vinho, a disseções, a humilhações, a fofocas, nós estaremos desagradando a Deus. Não é só contra o nosso marido que nós estamos agindo contrário. É sobretudo contra a santidade de Deus que nos ensinou como devemos nos comportar. Ao submeter-se às Escrituras, a mulher é instrumento para que o marido seja transformado. A mulher santa santifica o marido. A nossa conduta com mansidão. Paul Walsh diz que o caráter piedoso de uma mulher é o maior presente para um homem. E ele completa dizendo que se nós não agirmos de forma piedosa, com renúncia, nós seremos meros frequentadores de igreja e teremos uma família mundana. Não é porque nós estamos vindo para cá. Nosso comportamento. A gente precisa aprender aqui
como viver lá fora e aplicar isso lá fora. E minhas irmãs, eu confesso para vocês, como é difícil. Não é fácil. Todas as vezes que você escuta algo que é contrário, nossa, eu cuidei tudo tão direitinho e vem uma cobrança de uma coisa que eu não consegui atender. É claro que isso nos ferve, que isso nos provoca, que isso nos irrita, nos incomoda. Nós não estamos vivendo num corpo glorificado, longe de corrupção. Nós agimos assim mesmo, nós pensamos. E Deus está nos ensinando a como agir. E é com mansidão que nós conseguiremos transformar, mudar. Mas na maioria das vezes não é assim que nós, e eu estou me incluindo, queremos agir. Deus teve um plano para o homem e para a mulher. Houve a queda, houve a depravação, houve aqui a aversão à maternidade, houve a aversão à submissão, a resistência a cumprir o seu papel, e há também a depravação total, a promiscuidade. Em 1 Pedro 3, do 1 ao 7, Pedro fala do comportamento também da mulher. E que nós deveremos, em Cristo, ter o nosso galardão, a nossa esperança. Feminilidade, a verdadeira feminilidade é ser imitadora de Cristo. A mulher quer ser feminina, quer agir conforme a vontade de Deus, imite a Cristo. As mulheres casadas cuidem das suas famílias. As solteiras, os solteiros de forma geral, dediquem-se à obra. Estejam sujeitos à igreja, à comunidade eclesiástica. O filósofo Edmund Burke, ele diz que a beleza possui suavidade, fragilidade, delicadeza e maciez. E ele está falando das mais diversas formas de beleza, inclusive de objetos. Onde nós encontramos suavidade, fragilidade, delicadeza e maciez? Em nós, mulheres. Nós, mulheres, somos assim. A fraqueza, a timidez. Beleza. Vestir-se honrosamente acentua a beleza, mas vestir-se com sensualidade, com lascívia, é pecado. A esposa ainda de Paul Washer, ela diz assim, ó, a sua roupa tem que ser a moldura do seu rosto. Se está chamando atenção para o seu corpo, você está pecando. Aqui não, numa cidade, em outro país, bem distante, tinha uma comunidade, uma igreja, que aqui não acontece não. Tinha uma irmã que quando ia cantar, quando ela chegava na igreja, parecia que todos os homens ficavam olhando assim, o sapato estava brilhando. Porque não podiam olhar para ela, para evitar a tentação. Quando a irmã vinha para o púlpito e ela cantava, os irmãos mais perto, os outros que estavam embaixo, ela está pecado. Nosso corpo é para nosso marido. Não para ser exposto em praias, piscinas, redes sociais ou qualquer que seja lugar público. Nenhum. A mulher bonita, ela é atraente porque a beleza dela é a beleza de Cristo.
e ela tem um rosto bonito, não precisa ser de feições afiladas, essa beleza fake que se estabeleceu no Photoshop e nas redes sociais. Não é isso. Não é um corpo esbelto. Não é isso que eu estou me referindo. Não é isso a beleza. São as ações, as atitudes de beleza e que levam as pessoas a conhecerem a Cristo. Diversas mulheres na Bíblia eram lindas. Sara teve aquela situação, né, com o rei de ficar presa e quase virar esposa porque ela era bonita. Débora era linda. Tantas mulheres belas, tantos homens que Deus concedeu beleza. Esther venceu o maior concurso de beleza da sua época. Se tornou rainha para salvar Deus, para salvar seu povo, perdão. Deus a fez rainha para salvar o povo dele. A mulher, ela é mãe. É porque a gente vive hoje assim, né? Aquela situação, a mulher pensa no seguinte: primeiro eu vou cuidar do meu trabalho, vou comprar uma casa própria, vou comprar um carro, vou ter um pet, e se der tempo eu tenho um filho. A gente vive hoje isso. Depois a gente vê a questão da depravação e a mulher agora quer ser um símbolo sexual. Nada disso agrada a Deus. A mulher de Provérbios, ela busca lã e linho, ela trabalha com as mãos, ela traz de longe o pão, ela dá mantimento à casa e tarefa às suas servas, ela abre mão ao aflito, ela estende ao necessitado, ela não teme a neve porque ela já está preparada para ela. Se prepara para os momentos de tribulação. Seu marido é estimado entre os juízes, entre os anciões. Ela se veste de força e de dignidade. É isso que a palavra de Deus diz. A força e a dignidade são os seus vestidos. Ela fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. E finaliza dizendo: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Você vai ser louvada por Deus, por você cuidar da sua casa, cuidar do seu marido. Aquelas que não casaram vão ser louvadas por dedicar-se à obra de Deus, por ser generosa, por atender ao aflito. O feminismo comparou as mulheres aos homens e chegou à conclusão de que ser homem é melhor. Propagou que as atribuições masculinas seriam mais interessantes e o papel feminino infrutífero e tedioso. No fundo, o que as feministas fazem é apontar um vazio existencial decorrente da queda. Elas apontam para um problema que todo ser humano vive, homem ou mulher, que é o distanciamento do seu Criador. Muito bem falou aqui mais cedo Jéssica e o Ali, achando a coisa mais linda do mundo. Não vigiamos. Paramos de orar, paramos de ler a Bíblia, caímos. Isso pode acontecer com os eleitos. O homem pecou, se afastou. E ainda eleitos, se nós nos afastarmos, nós daremos alimento à nossa carne. E a nossa carne, ela só quer continuar pecando. Ser virtuosa é ser imitadora de Cristo. Nisso reside a verdadeira feminilidade. Constituir uma família é constantemente fazer renúncias. É frear as paixões. Isso parte de uma análise de nossas condutas
identificar nossos desvios e não fingir pureza moral. Identificar nossas falhas é o primeiro passo rumo à santificação. Devemos nos abster de nossas paixões, fugir da tentação e não ficar flertando com elas. Isso é domínio próprio. O mérito habita na renúncia. Por isso que uma mãe é vista com tanto louvor, porque ela renuncia. Por que o adultério feminino choca muito mais do que o masculino? Por causa do machismo? Não. É porque não se espera que alguém com tantas virtudes cometa um desvio de caráter. A mulher, ela tem essas qualidades. E quando ela foge dessas qualidades, é estranho. E é isso que as feministas querem fazer. A razão, ela até pode nos instruir, por exemplo, até matar o nosso próximo. Racionalmente, eu tenho um objetivo. Para chegar até lá, eu vou tirar todos os empecilhos, tudo que está no meu caminho. Quais são, então, os objetivos que nós temos? É só a fé que nos ensina a amar ao próximo. É por fé que eu não elimino o meu próximo, mas eu atraio o meu próximo e lhe mostro um melhor caminho, que é o caminho de Cristo. Mas então, qual é que tem sido o seu maior objetivo? É galgar conquistas aqui na terra ou galardão no céu? Isso é determinante. Primeiro, nós precisamos saber qual é o nosso objetivo final. Porque a partir disso, nós poderemos escolher qual caminho nós trilharemos e como nos comportaremos durante esse caminho. A lógica em Cristo nos educa que perder é ganhar. No mais, há único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Que Deus nos abençoe, que nos ajude a compreender e, sobretudo, a aplicar a sua palavra. Irmã, muito obrigada pela oportunidade.